Olá, você que me ouve, você que me assiste nesse momento. Estamos aqui com o nosso primeiro podcast online, né? A gente está fazendo aqui um podcast online por causa da pandemia, então a gente está começando a fazer as conversas, os bate-papos também com as pessoas lá na casa dela, no escritório dela. E hoje nós temos um convidado extremamente especial aqui, né, David? Cara, ele já foi radialista, ele é advogado, ele já foi candidato a vereador por diversas vezes aqui na cidade de Sorocaba, e ele, inclusive, acho que você não sabia dessa, participou do programa Super Nanny, lembra do extinto programa Super Nanny, daquela babá que ia cuidar da garotada lá em casa e tal? Por quê? Porque ele é um cara que precisava, acho que, de muita ajuda. Ele tem, aliás, né, 8 filhos. Nós vamos conversar agora... 7. 7? O oitavo por Opa, sua doutor, conta. eu perdi as contas aí. Nós vamos conversar agora com o advogado, doutor Cláudio Dias Batista. Seja muito bem-vindo, doutor. Aê! Obrigado. Doutor, E aí? Pode eu falar, quero, já que a gente fez aí essa apresentação, aliás, acho que foi a apresentação mais longa da história do nosso podcast, eu quero saber se falta alguma coisa na sua carreira aí, falta participar do Big Brother, falta escrever um livro, o que falta para o senhor? Eu já fiz bastante coisa. Escrevi já 3 livros. Poxa vida. Não, escrevi 2, tem um outro que está encaminhando, né? Estou com 70 páginas dele escrito. Esse cara que está do seu lado é seu namorado? Olha, mano. Não, doutor, não, eu não segui por esse caminho aí. Apesar de ter tido muitas oportunidades aí na vida, eu não segui por esse caminho. Não, como que é seu nome? Matheus. Mas é o que? É só peguete? Como é que é? Sai fora, bicho. Olha lá, ó. Não, aqui. Não, a gente só faz um podcast junto, mais nada que isso. Então, uma das coisas que eu fazia quando era locutor de rádio tinha uma veia forte de humor, né? Então, eu tinha uma maneira diferenciada de trabalhar o rádio. Eu trabalhei o rádio comecei como operador de som, depois fui locutor de FM, né? Oi, 12h23, agora... Né? Depois eu fui pro rádio jornalismo, depois jornalismo de TV, daí eu faculdade, tive um bar noturno, que era o Bauhaus, ali em frente ao Estadão, era um bar da moda, né? Tive confecção. Nossa. E bastante coisa. Um monte de coisa. Agência de modelos. Agência de propaganda, que era a mesma empresa, era agência de modelos e propaganda. Então não é de hoje que o senhor sempre tem a companhia aí de mulheres bonitas no seu ambiente de trabalho? Pois é, não só no ambiente de trabalho, né? Casei com mulheres bonitas também. Vida. Dei sorte na vida, viu? Falta alguma coisa, doutor? Na vida? Na vida, quando os filhos estão ficando grandes, David, você quer que os filhos tenham sucesso, né? Que eles ingressem nas coisas. Então, eu estou parcialmente, uma parte dos filhos já está bem encaminhada, outra ainda falta, né? Falta estudar ainda, tem bastante coisa para... Quanto tempo tem aquela mais novinha? É Sofia, a mais nova? Sofia trabalha comigo, é estagiária no escritório, está com 14 anos. Nossa, novinha, cara. 14 anos já tá trabalhando, velho. É isso aí. Essa vai ser advogada, viu? Outro dia ela roubou um dinheiro da minha carteira, rapaz. Eu tive a certeza que ia ser advogada mesmo. Que isso? Nossa, como assim, doutor? Nada, é uma piada, não é verdade. Eu falo só pra descontrair. É brincadeira sadia. Brincadeira sadia, né? Realmente. Se fosse você falar que ia ser política, eu não duvidaria, mas tudo bem. É verdade. A carreira política, o senhor desistiu? Eu acho o seguinte, na política hoje não, de uma maneira geral, naquela época que a gente fez campanha, o David me ajudou bastante, né? Eu tinha uma visão da política que você se elege sem dinheiro, que você pode fazer as coisas, né? Mas não é bem isso. Na verdade, você tem que fazer alguns acordos, né? E precisa de dinheiro que uma pessoa não recupera durante uma vida pública, né? Realmente. Então, da onde vem esse dinheiro, né? Não dá para entender, né? Eu tive uma vida
pautada por fazer as coisas certinho, né? Fazer tudo direitinho, como manda o figurino. Uma vez até um ex-prefeito de Sorocaba, eu estava em rádio, eu batia muito nele, né? E ele me chamou para ir no gabinete. E quem me levou foi um secretário dele, que era super amigo meu. E no meio do caminho, a conversa desse secretário já começou a falar assim, você é um cara que tem bastante filho, né? Você precisa conversar direitinho com o prefeito, porque você está batendo muito, isso pode mudar, não sei o quê. Aí sentei com o prefeito falou para mim que eu podia, ele ia colocar uma verba do SAI no meu programa, né? Puxa vida! Aí eu falei assim, mas verba do SAI? Eu já tenho verba do SAI. Como assim? Você tem verba do SAI e está batendo em mim desse jeito? Eu falei, meu amigo, pelo que o SAI paga aqui na rádio, na nossa rádio, eu nem estaria conversando com você se você estivesse realmente falando isso, né? E deixei muito claro para ele que não ia adiantar, era muito mais fácil ele me convencer de que as coisas que ele estava fazendo eram certas do que tentar me corromper e levar um dinheiro e tudo mais. Mas, infelizmente, a política funciona exatamente assim. As pessoas são ensinadas, parece que, a ir dessa maneira. Você acha que o bonzinho na política só se lasca, doutor? Como diz aquele ditado? O cara bom, ele se lasca. O cara de verdade bom se lasca. Não é o caso do Bolsonaro, viu? Você que é bolsonarista... Eu? Não me coloque nessa fogueira, não. Não. Vocês vão ver, você pode escrever. Você que é bolsonarista, tá assistindo, e não fique nervoso comigo. Só anote o que eu tô falando para você. Vai aparecer um monte de coisa verdadeira do Bolsonaro. Vai aparecer, vocês vão anotar aí, porque as coisas não acontecem de graça, não. Doutor, o que você tá achando da prisão que teve ontem lá? Não tô sabendo. Prenderam na CPI. Prenderam na CPI lá o... Roberto Dias. Como que é? Roberto Dias. Eu não sei o que vai acontecer no final, mas é só chegar no STF que o Gilmar Mendes é o maior laxante desse país, né? Vai liberar tudo. O cara solta tudo. Pode subir que vai ter, né? Mas... Você acha que acaba em pizza a CPI, doutor? Acaba em pizza a CPI, então? Não, ela não vai acabar, porque o objetivo da CPI é derrubar o Bolsonaro. E já encontraram pegada aí para o impeachment verdadeiro. Tem pegada. Mas o senhor acha que... Eu disse aqui um dia no podcast nosso que essa CPI ela tem na relatoria um dos maiores bandidos desse país. O senhor, e aí o senhor começou a falar de acordos na política e tal. O senhor acha que ele pode sugerir algum acordo ao Bolsonaro para que a CPI acabe em pizza? Eu acho que eles não querem isso, né? Porque são diametralmente contra lá. O relator também é um problema. Todo mundo ali na CPI é problemático, né? Eu acho que você vai fazer investigação, você quer fazer alguma coisa, tem que colocar gente que tem caráter. Parece, a gente fala de político, acho que é tudo vagabundo, ladrão, né? Mas se você pegar uma mulher que nem a Simone Tebet, que está lá no Senado e está fazendo pergunta, você vê a vida dela, você vai ver que tem pessoas que são boas, têm caráter e estão é estadista, é o papel dela. É diferente, por exemplo, do Lula, que o Lula se colocou, ele tem uma veia muito forte de estadista, mas o Lula a gente não precisa falar, né? Outro dia eu estava conversando com um amigo meu que é um petista tradicional aqui de Sorocaba. Eu falei assim, você tem alguma dúvida que o sítio era uma ilegalidade? Não tenho. Do apartamento você tem? Não tenho. O Lula roubou. A verdade é essa. Agora, eu estou num partido, eu vou defender, falar que não roubou, não sei o quê. A mesma coisa com os bolsonaristas aí, né? Que estão achando que vai dar tudo certo, que está correto, né? Sim. Mas não está, e vai aparecer. Tudo que não está correto vai aparecer. Os bolsonaristas são os novos petistas, a gente pode dizer assim, doutor?
Na minha visão, são iguais, né? Só o lado que mudou, né? Tá na esquerda, agora tá na direita. Que nem disco antigamente que tinha lado A e lado B, né? Tocou lado A, agora tá tocando lado B. Mas é o mesmo disco. Eu ainda acho que eles são um pouco mais radicais, cara. Eu acho que são um pouco mais radicais. Então, eles, assim, né? Eles se fecharam nas redes sociais, até criaram uma rede social agora deles, aí, inventaram. Mas eles se fecharam e a pessoa fica recebendo só notícia de pessoa igual a ela. E não checa se aquilo vem de um site, se tem alguém responsável por aquela notícia. E aí a pessoa vai mergulhando naquilo. O petista também fez isso, né? Mergulhava, só conversa com o petista, só ouve o que é petista. Aí quando sai para fora, xinga tal, um monte de gente apoia, do que é igual, né? Que é petista, e aí dá isso aí. Infelizmente, esse mergulho ele não tem saída, que é o mergulho de rede social democratiza a informação. Antigamente, só quem podia, falavam que eram as redes de comunicação, né? Eu trabalho em comunicação. Não, você não trabalha em comunicação, você trabalha em informação. Informação sai de um veículo e vai para o outro, para o seu ouvido. A Rede Globo é isso, SBT, Rede Record, é isso. A internet, ela possibilita duas vias, né? Ir e voltar, você ir lá, interagir e tudo mais. Isso efetivamente é comunicação. O grande problema é que quanto mais você gosta de uma coisa no Facebook, tem filme sobre isso, mais o Facebook vai te dar daquilo, mais o Instagram vai te dar daquilo que você gosta. Eu gosto do Bolsonaro, ele vai me mandando notícia do Bolsonaro, e eu vou ficando cada vez mais burro. Você fica numa bolha, né, doutor? Oi? Você fica numa bolha. Uma bolha, e esse pessoal o pessoal do Trump lá nos Estados Unidos estava desse jeito. O Trump está criando a rede social dele lá, né? Vai ser um negócio louco, porque imagina, você põe só corintiano, né? Vamos falar, o que nós podemos falar do Palmeiras? Né? O que vai dar? O contrário, põe só palmeirense. O que vai falar dos corintianos, né? Doutor, o senhor falou aí da comunicação, que tem um papel importante. Acho que teve um papel importante também na eleição do Bolsonaro. Afinal de contas, ele soube se comunicar, ele soube, né, transmitir a mensagem dele, por mais que seja uma mensagem extremista, uma mensagem preconceituosa, mas ele ganhou a eleição. Eu queria saber do senhor o seguinte: nós estamos aí já avizinhando as próximas eleições para presidente, e nós temos bons comunicadores, né, que estão aí se lançando como pré-candidatos. O João Dória, agora recentemente o Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul. Ciro Gomes, apesar daquela loucura toda dele, ele é um bom comunicador. Eu queria saber do senhor, o que o senhor acha, né, já que o senhor também falou do estadista, qual que é o perfil do sujeito que o próximo presidente precisa ter para assumir um país aí pós-pandêmico e que realmente coloque a gente nos trilhos certos? Então, isso é muito importante que você perguntou, David, porque, na realidade, se a gente for pegar os perfis de salvador da pátria, todo mundo que se apresenta como salvador da pátria, vou procurar uma palavra suave aqui para dizer isso. Ele caga em tudo. Bem suave, bem suave. É isso que acontece. O Hitler, salvador da pátria, o que ele fez com a Alemanha? Levantou e depois, vrum, lá para o chão. Né? Mussolini, em quem Hitler se inspirou, fez a mesma coisa. Aqui no Brasil, Getúlio Vargas, uma ditadura enorme, né? Tem homens que não foram salvadores da pátria na história do Brasil. Você pega o Juscelino Kubitschek, ele não se apresentou como salvador da pátria, ele tinha um projeto, ele era um médico, tinha um projeto que era crescimento do Brasil 50 anos em 5. Sim. Ele construiu Brasília, mudou o perfil desse país, transformou de um país agrícola num país com estradas, com tudo. E o que esse cara era? Simplesmente ele era um articulador, era um cara que conseguia convencer para a maneira dele pensar. Ele tinha inimigos? Tinha. O que ele fez? Ele pegou o pessoal da UDN e colocou para controlar o caixa do que era gasto em Brasília. Né? Não, vem aqui, fica perto de mim aqui, vocês vão controlar o caixa aqui. Vocês vão fazer. Então é um cara que sabe articular. O Bolsonaro,
Ele sabe fazer isso? Não, ele é exatamente o contrário. Ele desarticula tudo que está sendo conversado. Ele só articulou com o Centrão, e tá bonzinho com o Centrão, porque ele viu que ele ia tomar o impeachment e ia cair antes da hora. Né? Não ia conseguir se sustentar. E talvez não consiga mesmo. O Lula, um extremo articulador. Mas como o Lula é um cara que com um perfil de estadista, mas todo mundo sabia que ele roubava. O Obama, ele escreveu no livro dele sobre o Lula, falando que quando ele falou para o Lula, falou assim, você é o cara, ele estava querendo dizer, não, como você é um cara bom? Não, ele estava querendo dizer, cara, você rouba pra caramba e ainda os caras te tratam bem. Como pode, né? Como que pode, né? Ó, eu quero pedir desculpa para os bolsonaristas aí, para os petistas, é minha maneira de pensar. O que eu estou falando aqui é a minha cabeça, o que eu penso. Pode estar completamente errado, talvez você tenha toda a razão, mas a grande verdade é que a minha maneira não permite que eu pense de um jeito só. Eu aprendi na faculdade que tem múltiplas visões para as coisas e você precisa ouvir o outro lado e entender, não é só ouvir. Falar assim, tá, é desse jeito. Você entendeu o que ele falou? Porque ele falou um monte de coisa, você parou e ficou ouvindo, mas você entendeu o que queria dizer? E eu acho que o pensamento tem que ser isso. Então, teria que ser um perfil de estadista. Quem tem esse perfil de estadista nos candidatos? O Ciro Gomes não é. Você pode ver que o Ciro Gomes é desequilibrado. É outro que fala um monte de besteira também. É complicado. É um bolsonarinho, né? É um bolsonarinho. É um bolsonarinho lá de Sobral. Meio Lula, meio Bolsonaro. Um dia ele ataca o Lula, no outro ele toma porrada do Lula, aí ele briga com o Lula. Ele não sabe o que tá. Ele é um bom deputado, ele seria um bom deputado, um bom senador. Exatamente, é o papel do Bolsonaro. O Bolsonaro não serve para liderar. Ele é o cara que fica tirando pedra. Não, desculpa, doutor. O líder tem que fazer, desculpa, doutor. Né? O senhor não vai falar para mim que ele seria um bom deputado porque o cara ficou lá 28 anos e fez 3 projetos. Então, é que foram aprovados. Ele deve ter feito mais. 28 anos? 28 anos. Para que serve um cara desse? Para que serve um cara que nem o Bolsonaro? Serve para voltar para casa. Para expor uma situação, não é do jeito que vocês estão imaginando, que tem que ser politicamente correto, né? Não é, não pode chamar o cara de viadinho. Puta, eu cresci chamando, você é viadinho, então agora se chama de viadinho, vai preso, não é? Pois é. Né, David? Você é viadinho, nunca... Quantas vezes o senhor me chamou de viadinho na nossa trajetória aí, né? Tô brincando. Você é viadinho, mas David? A verdade é isso, sabe? Nós estamos indo para um mundo cheio de mimimi, né? Mundo chato. Eu fui criado com japonês, com alemão, em volta da minha casa, quando eu era criança, tinha japonês, alemão, e o meu vizinho da frente era um negão preto escuro, falava, sabe, seu Tarcísio? Eu vivia na casa deles, era que nem irmão, eu não sabia que tinha diferença entre preto e branco. Quando eu era criança, porque eu achava que era uma coisa só, a pele só que era diferente. Hoje você chama alguém de negão, que era uma coisa que era muito comum antigamente, você é pejorativo e tal. Bom, e nesse ponto eu até concordo com o Bolsonaro, mas tem que ter respeito pela pessoa? Sim, tem que ter respeito. Uma coisa, você tem um amigo, né, que nem você, David, falar assim, vem aqui, viadinho, né? Abraçar e tal. Outra coisa é olhar para sua cara e falar assim, ô viadinho, né? Ou o seu viado. Aí você sai. Aí é o grau da amizade, da intimidade com a pessoa, né? Exatamente. Esses dias eu tava vendo... o tom que exatamente. Fala, né? Esses dias eu tava vendo uma entrevista do Dedé Santana, né? Dos Trapalhões, ele falando a respeito dessa questão do Mussum na época. Que eles brincavam muito com o Mussum, mas o Mussum brincava também com eles. Então, assim, era uma coisa, digamos assim, sadia, né, de certa forma, onde não havia aquela malícia de maldade de racismo. Era, na verdade, uma brincadeira que fazia. Um chamava de azulão, o outro chamava de cabeça de martelo lá, que é o cearense lá. Cabeça chata, entendeu? Então, aí o Zacarias faziam piada de homossexual, brincava com ele. Então, assim, ele falou que o mundo não dá mais para fazer isso, né? E vai ficando cada vez mais difícil, né? Porque uma coisa que vocês podem anotar aí, David, uma coisa que a gente às vezes não pensa é que ninguém
pode ofender você. Ninguém. Ninguém. Eu posso chamar você do pior palavrão que tem, você ouvir e falar assim, tal, ri e acabou. E você não se ofendeu. Como eu posso falar uma coisa bem sutil e você resolver se ofender? Você fala, não, eu estou ofendido. Ele me chamou de... como é que chamam os bolsonaristas, os petistas chamam? Bolsominion? Não, Gado. fascista. Ah, fascista. Né? Fascista. 99% dos esquerdistas que chamam alguém de fascista não sabe o que é o fascismo. O fascismo é um movimento que aconteceu na Itália e o início dele era justamente socialista. Surgiu dentro dos sindicatos, era socialista. E esses caras vinham armados e virou uma tropa pesada, tal. Uma ditadura mesmo. E acabou. Uma ditadura mesmo. Uma ditadura, eles foram aí o Mussolini se estabeleceu em cima daquilo e tal. Então, quando fala fascista, peraí, pensa direitinho para saber de onde que veio isso aí que você está usando, que talvez não seja exatamente como você está. Na verdade, tanto um quanto o outro, eles usam termos que nem sabem o que são, na verdade. Eu vejo isso, entendeu? Você chamar também, por exemplo, petista de comunista, cara, desculpa. Os caras não sabem o que é comunismo, irmão. Para falar o que é comunismo. O Lula tem uma história engraçada, né? Diz que o Lula, na época da ditadura, pegaram ele numa greve e levaram e começaram a dar pressão, né? Não bateram, o Lula nunca apanhou, mas começaram a dar pressão no Lula, né? Não, confessa, cara, você é comunista. Ele falou, eu não sou comunista. Não, como ele fala, eu não sou comunista. E os caras, vai, fala. Eu comunista, eu não sou. Caramba, eu sou torneiro mecânico. Essa foi boa. Ô, doutor, já que o senhor tá falando aí do Lula... Tem a roleta também, tá? Não vou esquecer da roleta, pode deixar. Já que o senhor falou aí do Lula, e nós estamos falando aí de eleições, e também o Bolsonaro tá nessa, e o senhor como advogado, a gente sabe que o Lula ainda tem um julgamento aí para passar, e caso ele seja condenado, ele não concorre às eleições do ano que vem, né? Ele é um pré-candidato do PT. O senhor acha que existe essa possibilidade dele ser condenado mais uma vez e não concorrer? E se ele concorrer, o senhor acha que ele ganha? Olha, eu até... quando surgiu aquele primeiro processo que o Fachin resolveu anular as sentenças do Moro, é uma história. Certo. Então, você está anulando o quê? O processo ele tem várias fases. Então, vai entrando documento no processo. Documento, você tem as audiências, você ouve as pessoas, né? Então, tudo isso é uma composição do processo. O que foi anulado? O que o Fachin buscou anular? A sentença dele. Porque anula a sentença, volta, aproveita todas as provas e o novo juiz vai pegar aquelas provas e só dá outra sentença. Certo. Sentença do Moro, 700 páginas. É uma coisa de louco, né? 700 páginas. Você na vida não vai escrever 700 páginas, o cara escreveu lá. É verdade. 700 páginas. E o que o juiz tinha que fazer? Simplesmente refazer isso. O que eles fizeram, e o Fachin fez isso porque ele não queria que metesse suspeição no Moro. Por quê? Porque com a suspeição, toda coleta de provas, ou colheita, como o Moro falou uma vez, e os esquerdistas tiraram sarro, e está certo, né? Coleta ou colheita de provas, tudo que foi feito anulou. E aí você tem que começar o processo do começo, e aí você não consegue em tempo hábil, porque o Lula já tem idade para não responder aos processos lá, ou ter abatimento no tempo de prescrição. E o que vai acontecer? Todos esses processos do Lula vão cair. Gente, você acha que alguém vai fazer um acordo, uma empresa que nem a Odebrecht, vai sentar, fazer um acordo, meter milhões de volta para o Estado, né? Se não tivesse culpa no cartório? Nunca. Não é? Nunca. Olha o que os caras fizeram, eles anularam isso. O STF, não. Você tem o Barroso está sendo acusado. O Barroso é um cara íntegro, certo, ele faz as coisas direitinho, eu vejo decisões do cara, maneira dele falar, de acordo com a justiça. Agora,
Desculpa, eu estou falando bastante aí, mas talvez puxando a linha para vocês entenderem, Sim, não. ficar claro para vocês. Tá boa a conversa. O Fachin, o que ele vê? Ele vê juridicamente, analisa juridicamente e dá o resultado. Agora, eu sou contra um dos dois. Eu estava jogando Palmeiras e Corinthians. O Corinthians vai lá, marca um gol, eu não quero nem saber, eu começo a gritar juiz ladrão, não sei o que, não é isso? Uhum. E as pessoas acham que isso é realidade. Não, falou que o Barroso é não sei o que, é realidade. Não, não é isso, gente. A gente precisa entender que rede social não é vida real. Quando você está lá discutindo, falando assim, não toma esse remédio, não toma vacina, faz não sei o quê, você está discutindo na rede social, mas isso vai acabar com uma pessoa lá no hospital morrendo de verdade porque tomou um remédio que não serve ou uma vacina que não chegou a tempo, que demorou para chegar. E isso daí parece que as pessoas perderam a noção, elas acham que é tudo jogo de futebol, que é só xingar, que é falar, não sei o quê, e tá tudo certo. As pessoas estão ouvindo mais a torcida da rede social do que um médico, do que um cientista, né, doutor? Exatamente. E aí, que é uma briga que eu tenho com todo lugar que eu vou, eu falo assim, mas o que diz o especialista? O que diz, quando falam da ciência, o que o especialista está falando? Eu estou querendo fazer. Toma ivermectina, tá bom. O que diz, quem que é o especialista? O conjunto de estudos. Olha, não faz mal. Mas, e bem, está provado? Não está provado. Então toma, porque mal não vai fazer. Eu tenho um amigo que é médico, ele teve Covid e ele tomou ivermectina. Ele falou, mal não faz. Eu falei, tá bom, toma também um Gilmar Mendes, um laxante, né? Né? Mal não faz. Toma o que você quiser. O resultado vai ser o mesmo. Toma aspirina, toma melhoral infantil, cibalena. Você é do tempo da cibalena? Não, eu não sou, mas já ouvi falar da cibalena. Cibalena era boa pra caramba. Tomava umas 4. Doutor, parava a dor de dente. Eu sei que o senhor é um sujeito muito ocupado, então eu queria, antes de encerrar o nosso papo, que o senhor participasse aqui de um quadro do nosso programa, que é o seguinte, é a Roleta Castellicast. Nessa roleta aqui, não sei se o senhor consegue observar daí, mas eu vou traduzir para o senhor. Nós temos aqui alguns objetos nessa roleta e cada um deles significa algo que o senhor vai ter que nos dizer ou fazer. Nós temos aqui, doutor, o primeiro objeto é um caipirinha batendo uma bola. A gente vai fazer com o senhor, caso a roleta pare com a setinha vermelha nesse caipirinha, um bate-bola igual a Marília Gabriela fazia com os convidados dela. O senhor lembra? Joga uma palavra, o senhor devolve o que vier na cabeça. Lembro, o Clodovil fazia. Clodovil fazia? Bem parecido com o David, inclusive. Não é da minha época. Do lado, doutor, nós temos 2 caipirinhas conversando. Esse aqui, o senhor vai contar para nós um conto da sua vida, um conto aí de bastidores da advocacia, ou do radialismo, ou da política também. Gostoso, gostei desse. Ao lado nós temos uma fogueira, que aí nós vamos colocar o senhor aí numa saia justa, para que o senhor tente sair. Puta, mais do que o do Bolsonaro. Essa saia é curta ou é mais longa? Essa saia que você vai colocar justa é curta ou longa? Não, é curta. Eu prefiro saia curta. Aqui ao lado nós temos um sonho. O senhor vai nos contar aí um sonho que o senhor ainda não realizou na sua vida real ou profissional, na sua vida pessoal ou profissional. Nós temos aqui o logo do nosso programa, que é o Castellicast, onde o senhor pode nos fazer uma pergunta, nos propor um desafio, fica a seu critério. E nós temos aqui, por último, a morte, que a morte é uma lenda urbana de Sorocaba. O senhor aí, como é sorocabano já há um bom tempo, o senhor deve conhecer bastante lenda urbana, principalmente aí do centro de Sorocaba, onde se localiza o seu escritório, não é mesmo? Certo, muito bom. Podemos rodar a roleta, doutor? Vamos rodar a roleta, oi! Meu amiguinho aqui vai rodar para você, ó. Vai lá. Esse frango é bacana, hein? Gostei dele. Vamos ver onde vai parar a roleta do Dr. Cláudio Dias Batista. Tem que ter o áudio. Na fogueira, cara. Fogueirinha!
Fogueirinha. Na verdade, posso fazer, Magal? Manda bala, velho. Você tem mais intimidade que o doutor. Na verdade... Mais fogueira do que falar do Bolsonaro e do Lula não tem. Pode socar a bucha aí. O senhor contou aí para nós, no começo da entrevista, né, uma situação que o senhor passou com um secretário, com um ex-prefeito. Eu queria que o senhor contasse para nós, em toda essa sua trajetória aí, profissional, tanto do rádio quanto da política e da advocacia, se existe alguma situação que o senhor, não precisa dar nome aos bois, óbvio, mas que o senhor viveu com alguma personalidade conhecida ou não de Sorocaba, que se esse caso, né, viesse a público ou virasse de repente uma ação na justiça, essa pessoa com certeza ia terminar igual o Roberto Dias ontem, enjaulada. Ia terminar preso. O senhor tem alguma situação dessa? A política deve ter bastante, né, doutor? Afinal de contas, como o senhor falou aí, bonzinho só se lasca na política. Eu estou escrevendo um livro. O livro é sobre casos aqui do escritório, né? Casos que aconteceram com clientes nossos. Certo. E eu escrevi esse livro, e o livro é bem interessante porque são casos picantes, né? Coisas que acontecem, e algumas das coisas que eu não tenho clientes, tenho gente bem pobre como cliente, e tenho gente muito rica mesmo. Certo. Né? Então, esses casos aconteceram com as pessoas, e às vezes eu dou uma misturada no caso para não parecer exatamente aquele, mas em geral as histórias são bacanas, né? São bem... Então eu mandei para o meu editor, o editor viu, aí ele falou assim, isso aqui tá uma merda, cara, você vai ter que fazer de outro jeito. Eu falei, por quê? Ele falou, porque não liga, uma história não liga na outra. Fica compartimentado, fica um negócio chato de ler. Eu falei, mas o que você quer que faça? Aí ele falou assim, por que você não põe um advogado, esse advogado, né, que transforma você num personagem, e transforma esse advogado com histórias picantes dele, né? E eu escrevi do jeito que ficou maravilhoso, né? Porque o editor falou, cara, você achou 50 tons de Isso que eu pensei, 50 tons de Cláudio. Ray, né? Batista. Só que aí tem um outro problema, porque quem lê o resumo do livro fala assim, nossa, você tem uma vida agitada. Não, é um personagem. Ninguém vai acreditar que é um personagem que foi criado, porque é muito descritivo e tal, né? E agora nós estamos com um problema lá com o editor. Eu não sei se a gente transforma o personagem num fotógrafo ou se a gente transforma o personagem numa advogada. Uma advogada. E aí a gente inverte a história, né? E aí seria uma advogada... Não tem nada a ver com o Cláudio daí. Não, aí fica bem fora. Até as reações são diferentes, porque a mulher tem uma visão e o homem tem outra visão, né? Totalmente diferente. Poderia ser a advogata. Advogata. Cláudio, eu queria fazer uma pergunta também na fogueira. Pode fazer. Nesses longos anos de advocacia aí, um advogado conceituado na cidade de Sorocaba, que é o Cláudio Dias Batista, eu quero saber, e assim, seja sincero, hein? Se já houve alguma questão assim de clientes, né, independente de sexo feminino ou masculino, que você já teve que dar um chega pra lá porque deu em cima literalmente de você no escritório. Olha, já aconteceu. já aconteceu. Conta pra nós. E não foi uma vez só, foram várias vezes. Na verdade, mas teve um caso assim que você lembra que foi bem complicado? Eu vou contar, tá no livro essa história aí, e ela é parcialmente verdadeira. Eu comecei a atender apareceu uma cliente no escritório uma vez, e ela estava reclamando que na rede social, acho que não foi no Facebook, montaram um perfil com fotos dela e se anunciando como garota de programa. E ela veio com o apoio do marido um comerciante próspero da nossa cidade, veio com o marido e tal.
E essa mulher, ela chegou, imagina assim, uma morena, 1,70 m de altura, mais ou menos, aquela sainha bem justinha, assim, um quadrilzão, cintura fininha, um silicone, um airbag, assim, total. Era gata mesmo. Gata, olhos azuis. Nossa, cabelo... velho! Caramba! E ela chegou para contar a história, né? Ai, doutor Cláudio, olha o que estão fazendo comigo. Colocaram na rede social e tal. Eu falei assim, bom, isso aí... O senhor mexe com isso? Eu falei, claro. Mas isso aí é necessário uma perícia. Nós vamos conseguir avaliar e vamos conseguir descobrir quem é a pessoa que efetivamente fez essa rede social e tal. E aí ela se dispôs, falou com o marido deu dinheiro, ligou para mim para discutir o valor e tal. E aí eu falei que tinha ainda a parte do perito, né? E uma perícia para isso é cara. A perícia custa a base R$10 mil para fazer uma perícia disso. Aí tá bom. E contatei esse cara que é perito, ele dá aula, ele é um cara que não é advogado, ele coordena a comissão na OAB de perícias, é uma figuraça, né? É muito bom. E eu sabia que caindo na mão dele, ele ia resolver. E essa moça, ela começou a vir no escritório, ela vinha toda semana para discutir algum detalhe da ação. Como eu tinha recebido, não tinha problema de receber, né? O senhor sempre atendeu. O senhor sempre atendeu. Atendi normalmente e tal. E o pessoal aqui no escritório começou a chamar ela de oncinha, porque ela usava uns vestidinhos assim, de oncinha. Falava assim, a Madame Oncinha. Muito boa, e tá no livro essa história. Mas daí o final ela deu em cima? Tá no livro. Ele vai contar no livro. Calma. Ele tá contando, aí, essa moça... E eu comecei a perceber que as conversas dela não eram conversas mais do processo. Ixi! Ela falar de outras coisas, de outras dificuldades e tal, né? E eu até falei para ela que talvez fosse necessário a gente acertar, porque seria consulta à parte, né? Porque não tinha a ver com aquele objeto lá, né? Tá bom. E o dinheiro do perito não chegava nunca. Eita. E eu cobrando ela. O dinheiro inicial nosso chegou. Certo. E já tinha 3 meses que estava. E ela falando, não, eu estou vendo com meu marido, do dinheiro do perito. Eu estou vendo com meu marido e tal. Eu falei, caramba, o cara tirou do bolso rapidinho o dinheiro. Para pagar o escritório. E o perito, nada, né? E a gente precisava para começar o processo. É o perito. Aí, um belo dia, estou no shopping, passeando lá, eis que encontra o casal. E vê o marido e ela. E o marido chega para mim e fala assim, pô, doutor, o senhor está enrolando esse processo, né? Eu falei assim, trâmite normal, mas enquanto a gente não pagar o perito, não vai ter o dinheiro. Ele vira ela, como bem? Você não pegou 10 mil reais para pagar o perito há 2 meses atrás? Você tá de brincadeira. Falou, nossa, até esqueci que eu tinha pego aquele dinheiro, tem que levar para ele mesmo, e deu um descarte e tal. Daí ela chegou no escritório no outro dia. Meu Deus. Foi do escritório, e aí ela chegou para mim e falou assim, doutor, tem 2 coisas que eu gostaria de falar. A primeira é que esse negócio da história da garota de programa, eu não vou dar o dinheiro, quero encerrar esse processo. Eu falei, como assim? Não, o senhor vai dar um jeito, vai falar pro meu marido que não pode fazer, que eu não vou dar. Eu falei assim, seja sincera, eu gosto de sinceridade. O perfil de garota de programa era real, você que tocava esse perfil? Putz. Ela falou, doutor, eu escolho os caras que eu quero sair. Meu Deus. O senhor tá de brincadeira. A dona Oncinha. A Madame Oncinha realmente era verdadeira, ela existia. Tem uma outra que a gente chama de Madame
Olha que maravilha, hein? Vou falar porque essa ela pode... Não, deixa pra lá. Compromete. E qual que era a segunda coisa, doutor? A segunda coisa, depois que terminou, né, essa situação, ela confessou mesmo que o perfil era dela, né, então não ia adiantar. A causa, na verdade, era para o marido ficar de boa. Sim. E ela falar para as amigas que estava com advogado contratado e tal. A segunda coisa, ela falou assim para mim, vou achar uma palavra aqui bem suave para dizer. Ela falou, eu tô com muito tesão no senhor. Senhor do céu! Muito boa. Tem coisa que eu aprendi na vida, sabe, Deus? Você e o seu namorado, vocês devem ter visto isso já há uns tempos atrás. Mas uma das coisas que você tem que, como homem, você tem que ter controle é você saber que nem todo doce que parece gostoso deve ser experimentado. Ô, doutor. Que situação, hein? Isso sim é uma saia justa. Uma saia justa. Isso é uma saia justa. Doutor, quando que sai o seu livro? Que agora eu fiquei curioso pra ler mais histórias como essa. Então, eu escrevi 70 páginas, a ideia é fazer 240 páginas. Se você quiser, eu mando uns trechos para você ver. Quero, com certeza. E quando estiver pronto, você vai vir aqui dar entrevista para nós. E esse livro, ele precisa de um público feminino, porque a minha ideia é que a mulher se identifique com as situações, né? Só para deixar claro, era para ser um livro jurídico. Eu editei um outro livro também que é jurídico, que é Como os Médicos Me Ensinaram a Advogar, que é um manual de advocacia. Legal. Compara a profissão de médico com advogado e mostra por que os advogados ganham menos que médico, né? E por que você ganha pouco dinheiro e não sabe usar as técnicas que os médicos usam para ganhar dinheiro. Isso é legal. O livro é isso. E o outro é um livro que fala muito sobre a minha família, é um livro de genealogia, fala sobre os Dias Batista, que é uma família que fundou muitas cidades, né? Ourinhos, Avaré, legal. Botucatu, Santa Bárbara do Oeste, Apiaí, Poranga, Salto de Pirapora. Show de bola. Enfim, um monte de lugares, né? Desde 1738, esse sobrenome Dias Batista é junto e não separou. São 7 gerações até eu 6, meus filhos, 7ª geração. E a ideia, e parece que vai continuar. O sobrenome Dias Batista é junto? É junto Dias Batista? Ele tem um espaço no meio, mas é como se fosse, chama sobrenome composto. Entendi agora. Muito bom. O Arnaldo e o Sérgio Dias Batista, dos Mutantes, são meus primos. Nossa, aquela bruxa do Castelo Rá-Tim-Bum é da família também. Nossa. A Monja Cohen, já ouviu falar da Monja Cohen? O nome dela é Cláudia Dias Batista Souza. Caramba! Ela é da família também. Tem bastante família gente. Famosa, hein? É engraçado que eu falo um pouco sobre isso aí. Caramba! Mostra a genealogia e fala um pouco sobre esse muito bom bando de vagabundo aí que não faz nada. Ô, doutor Cláudio, antes de nós encerrarmos, nós já estamos chegando aí no nosso final. Eu sei que o senhor aí tem muitas ocupações durante o dia. E já aproveitando para suas considerações finais, o senhor sempre foi um cara que gostou de deixar muitos ensinamentos, né, principalmente para as pessoas mais jovens. Inclusive, quem ensinou eu a gostar de política foi o Dr. Cláudio, lá quando eu tinha meus 19 anos, foi ele quem me iniciou. Você que foi o culpado. Eu queria que o senhor... Eu não falo que eu chamo você de viadinho, que você fala, foi quem me ensinou. Foi quem me iniciou. Me iniciou. Vai ficando... E aí, doutor? Pensava no negócio aí. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final para o nosso público e principalmente, né, para os jovens que nos acompanham, e que o senhor fizesse da seguinte forma: se o senhor pudesse aí viajar no tempo e o senhor encontrasse lá atrás o Claudinho de 8, 10 anos de idade, o que o senhor diria para ele? Eu falaria muitas coisas, viu? Uma delas é estude. Você está estudando pouco, você tem que realmente estudar o que você vai fazer. Na faculdade de Direito eu passei a faculdade inteira
de boa, porque eu tinha facilidade de tirar nota. Eu estudaria muito mais. Eu falaria, acredite em você, de verdade. Todo mundo que acredita, você só tem crescimento quando você realmente acredita que você é bom. E não é acreditar, você tem que falar. Você tem que falar assim, nós temos o melhor programa aqui da internet, nós temos... e você começa a falar isso, você se torna, você vira essa pessoa que é, né? Terceira, não dê ouvido para torcida nenhuma. Você vai enfrentar na sua vida ladrões de sonho. São pessoas que são seus amigos e vão falar, você vai lá, você vai montar uma padaria. Aí o cara, nossa, um monte de padaria tá falindo. Vai acontecer a mesma coisa com você. Não sei, essa pessoa está tentando te proteger e também ela está com medo que você se dê melhor na vida do que ela. Então, não ouça. Por mais amigo, às vezes é um pai fazendo isso, uma mãe fazendo isso. Não ouça. Se você tem convicção de que aquilo é bom, o pior que pode ser é você falir, né? Eu tive a sorte de nada do que eu fiz na vida acabou em falência, né? Eu deixei de ter um bar, deixei de ter uma agência de propaganda, né? Mas não faliu. Administrei bem. Deu certo durante aquele período. E um conhecimento que eu gostaria de colocar para vocês, que é muito importante em todas as áreas, né? Que eu aprendi a usar, né? Desculpa, antes disso, ouvir as pessoas mais velhas de verdade e ouvir o especialista. O especialista diz para você a realidade. Não ouça a comadre. A criança, aqui no Brasil é assim, né? A criança está doente, a mulher pergunta para a comadre o que vai dar para a criança. Que é bom. Pergunta para a vizinha da frente o que vai dar para a criança. Pergunta para o médico o que vai dar para a criança e para o farmacêutico. Aí o médico fala uma coisa que é diferente dos três. A pessoa dá o que a soma deu lá, os três. E o pior, tem uns que acreditam mais na comadre do que no médico. Tem muitos que estão acreditando na comadre aí, viu? Exatamente, né? Ouvir o especialista. Tem pessoa que ela acha que não precisa ouvir ninguém. Ela ouve, né? O meu pai, por exemplo, meu pai vai na consulta médica, ele senta, o médico faz lá a relação do que ele tem que fazer, né? Ó, o senhor tem que parar de comer tal coisa. Né? E aí não faz nada. Aí no outro mês, fala assim, precisamos ir no médico. Fala, pai, você não começou nem a fazer o que o médico falou aqui. Não, mas não vou no médico para fazer isso aí, eu vou para conversar com ele. Meu Deus do céu. Ele quer conversar. Quer conversar, bate papo, né? A pessoa que assiste um treinamento, né? Vai para um treinamento super legal. Ele senta lá, tá sem papel e sem caneta. É um treinamento, ele tá sem papel e sem caneta. Quanto que ele vai guardar do treinamento? Nada. Ele vai embora para casa. O que você lembra do treinamento? O cara falou um monte de coisa bacana. E aí você não pega nada. Durante um tempo, eu ia, todo mês, eu ia para um treinamento em São Paulo, que era um treinamento sobre marketing e vendas. Certo. Né? E eu não levava caderno, porque eu achava que eu não precisava. Você achava que você era o bonzão. Eu tinha, na época da primeira campanha que a gente fez, um pouco antes, talvez, daquela primeira campanha. Certo. E eu sentava, né, do lado, batia papo com quem estava do lado, conversando ali. E aí, quando estava no sexto treinamento, né, um cara que era um judeu chamado Eli chegou. Eu tenho muito amigo judeu, né? E gosto muito do jeito judaico de ser. Aí ele falou assim: Ô Cláudio, como tá indo o treinamento seu? Tá no sexto treinamento, tá indo bem, né? Eu falei: tô indo bem. Eu percebi, eu tava lá no palco olhando para você. Eu vi, você não anota nada. Você não tem caderno? Eu falei: não trouxe. Ele: por que não trouxe? Você acha inteligente, né? Advogado, administrador, jornalista, é por isso que não precisa anotar? Eu falei: em parte acho que eu não preciso anotar, não. Ou eu vou combinar uma coisa com você. Primeira coisa, e a Fit, vem cá, a mulher dele. Dá esse caderno aqui, ó. Tô dando um presente para você, caderno para você anotar. Tô dando uma caneta, você vai anotar hoje treinamento nosso. Tá bom? A partir desse momento você anota. Treinamento de 5 horas.
Tinha ido uns 30 minutos já de treinamento. E eu comecei a anotar, né? E fui anotando todos os pontos importantes. Certo. No outro mês eu fui de novo, né? E começou o treinamento, eu comecei a anotar. Quando chegou numa parte do treinamento, eu percebi que tinha alguma coisa parecida com o treinamento anterior. E aí eu voltei e olhei o treinamento anterior. E eu comecei a acompanhar e eu vi que tudo que estava sendo dado estava no treinamento anterior. Aí eu fui falar com ele. Falei assim, Eli, você repetiu o treinamento do mês passado? Ele, não, Cláudio, o treinamento é o mesmo todos os meses, igualzinho. Você tava indo. Pois é, olha o que aconteceu com o espertão aí, né? Então, o Eli ainda falando para mim, então, Cláudio, você não é inteligente. Você acha que é inteligente. Você não guarda as coisas, você acha que guarda as coisas. Porque a informação vem vindo na sua cabeça todas as vezes. E cada vez que você encontra ela de novo com a mesma informação, você acha que é coisa nova. Sabe por quê? Você não estudou, você não anotou. E por isso você fica perdido. O que você vai fazer agora? Eu falei, vou comprar mais um caderno, porque tem mais coisa para anotar. Muito bom. Maravilha, Cláudio. E aí, esse talvez seja um dos ensinamentos que eu gostaria de ensinar para mim lá atrás, para eu entender que não treinamento não é diversão, não é para você olhar. Você está num curso, não é para você olhar. Você está assistindo History e está falando lá de Império Latino, pega um caderno e anota, porque isso aí vai colocar a informação na sua cabeça e vai deixar de ser apenas uma diversão. Fixa. Sensacional, doutor. Sensacional. Doutor Cláudio, acho que depois dessa aula que nós tivemos aqui, né, Magal, a gente só pode agradecer o seu tempo aí, o seu curto tempo, e dizer que nós aguardamos aí o lançamento desse último livro. E vai estar aqui. E vai estar aqui conosco. Pessoalmente, de preferência. Assim, quando a pandemia acabar. Eu queria que vocês fizessem duas coisas aí, né? A primeira, quem quiser me adicionar no perfil, Cláudio, deixa aí. Pode adicionar, ou no Instagram também, como Cláudio Dias Batista. Eu estou divulgando agora a minha tia Tica. Você já viu? Eu já assisti, muito boa, inclusive. Eu estava assistindo a prova de vida esses dias. O que é? Ele vai falar pra gente. Quem que é a tia Tica, doutor Cláudio? A tia Tica, se você quiser colocar um trechinho depois dela aí, depois da entrevista, é legal. Coloco. Mas a tia Tica, a minha tia, tem 103 anos de idade e ela tem umas sacadas muito legais, né? Ela é uma pessoa sem preconceitos, ela consegue ver a vida de uma maneira legal, mas ela não entende as coisas modernas, né? Então, um dia eu cheguei para ela e falei assim, numa das gravações, né? Falei, tia, você já tem uma conta no Facebook? Ela, não sei o que é isso. No Instagram? Ela ficou assim, né? Você tem conta no Snapchat? Fez assim também. Eu falei, então onde que você tem conta, tia? No Banco do Brasil? É muito boa, vale a pena. Eu vou assistir, vamos colocar um trecho depois aí. Pode deixar. Nesse dia que você assistiu aí da prova de vida, a moça a moça que estava, você sabe que funcionário, o pessoal do Banco do Brasil não tem nada contra, mas é originário de funcionário público, né? Então o pessoal não gosta muito de trabalhar. A moça queria atender minha tia, ela parou, a moça da gerência, chamou minha tia, fez ela sentar e queria atender e começou a rir por causa da maneira dela falar. E foi muito engraçado, né? Desculpa aí, pessoal. Às vezes eu sou meio polêmico de falar assim, né? Não, vale a pena. A entrevista foi polêmica, mas... Foi ótima. Valeu muito a pena. E quem segue o Dr. Cláudio aí, também segue a gente lá no YouTube. Nós estamos com o nosso canal CastelliCast. No Instagram, como é que é, Magal? @CastelliCast. E no Facebook? @CastelliCast. Pois não, doutor? Com relação ao livro, eu preciso de opinião, principalmente de mulheres. Legal. Então, se vocês querem ler um trechinho do livro e dar uma opinião, vai ser com muito prazer. Para os dois eu vou mandar aqui o trecho, vou mandar a parte inicial que fala da oncinha. Maravilha, quero saber mais sobre a história da oncinha. Muito bom. Dr. Cláudio, muito obrigado mais uma vez. Desejo sucesso aí em tudo que o senhor fizer. E como o Magal já deixou o convite, quando o mundo voltar ao normal, que o senhor esteja aqui no nosso estúdio para a gente continuar essa conversa.
Vai ser um prazer. Tá bom. Obrigado pelo tempo de vocês. A gente que agradece, doutor. Eu que agradeço. Vambora, Magal. Vambora que já deu hoje. Tchau, tchau, doutor Cláudio. Valeu, próxima, gente. pessoal. Um abraço, obrigado. Fui!